Olá pessoal, bom dia. Vamos lá para mais uma correção. Correção essa muito importante, que é de um conteúdo que vai estar caindo na prova de M1. Prova essa que vai ocorrer agora no dia 8 de outubro. Então a lista vocês tiveram até o dia 4 para realizar ela e inserir no GR8, apenas para questão de nota. Mas o importante é vocês se prepararem para essa avaliação, que é a primeira M1. Então, pessoal, vamos lá para não perder tempo. Às vezes eu vou dar uma sumidinha porque eu vou estar lendo ali o enunciado. Então, essa lista é sobre força, peso e a massa de um corpo. Sendo essa lista, nós temos aí 6 exercícios que envolvem cálculo e nós temos mais 3 questões que é respondida de forma discursiva. Lembrando que sua avaliação é 50% de prova teórica, então 5 questões, as outras 5 é que envolve cálculo. Então vamos lá. Exercício 1 da lista sobre força-peso. Então o que ele diz? Calcule a força que a Terra puxa um corpo. Qual é o nome da força que a Terra puxa um corpo? Muito bem, força-peso. Então o que o exercício quer? O peso. Então calcule a força-peso que a Terra puxa um corpo de 20 kg. Então ele me deu a massa desse corpo, 20 kg. Quando ele está na sua superfície, dados o valor da aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, com esses dados, eu consigo aí calcular o peso. Como que eu calculo o peso? Força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, eu quero saber o peso. Então, sendo peso é igual, qual que é a minha massa? 20 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então, o peso é igual a 20 vezes 10, 200. A unidade de peso é newtons. Todo e qualquer tipo de força, seja ela qual for a modalidade, no sistema internacional, sua unidade é dada em newtons. Então, vamos lá para a 2. A 2 diz o seguinte: na Terra, a aceleração da gravidade média é de 9,8. Então, 2. Ele me deu, na Terra, a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E ele fala, e na Lua, então por isso que eu coloquei aqui, ó, GT, gravidade na Lua, GL, gravidade, ó, GT, gravidade na Terra, GL, gravidade na Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Foram os dados que ele me deu nessa primeira frase. Ele fala, para um corpo de massa 5 kg, determine. Para um corpo de massa 5 kg, determine. Aí vem e impede que item A. O que ele me pede no item A? O peso desse corpo na Terra. Então ele quer, eu vou colocar a T aqui para ficar peso na Terra. Para encontrar o peso, seja lá onde for, é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então o peso dele na Terra é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8. Então o peso dele na Terra vai ser igual a 49 newtons. Então tá aí, acabei de encontrar o valor do peso dele na Terra. O que ele me pede no item B? Já no item B ele vira para mim e pede a massa e o peso dele na Lua. Então na letra B ele me pede a massa na Lua e me pede o peso na Lua. Qual que é a massa dele na Lua? É a mesma massa que eu utilizei para calcular na Terra. Por quê? Porque a massa nunca muda. Quem muda é o peso devido à aceleração da gravidade. Como que eu vou encontrar o peso na Lua? Da mesma forma, utilizando peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o peso na Lua é igual a massa, que é a mesma, vezes a gravidade na Lua, que é 1,6. Então, o peso dele na Lua vai ser igual a 8 newtons. Então tá aí, resolvido o exercício 2. Vamos lá para o 3. O que diz o 3? O exercício 3 diz, um astronauta com traje completo tem massa de 120 kg. Então a massa do astronauta, 120 kg. Ele viu e fala, determine a sua massa e seu peso quando eles forem levados para a Lua. Ele quer a massa na Lua e ele quer o peso na Lua, sendo que a gravidade na Lua é de 1,6 metros
por segundo ao quadrado. Lembrando que sempre o valor da aceleração da gravidade tem que ser dada para o aluno. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero é a massa na Lua. Qual que é a massa na Lua? A mesma que ele foi medido, seja na Terra, seja em Júpiter ou em qualquer lugar. Por quê? Porque a massa nunca muda. Já para calcular o peso na Lua, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Lembra que essa setinha que eu coloco em cima, que peso é uma grandeza vetorial e ela tem módulo, direção e sentido. Nós estamos calculando apenas o módulo. Por isso, na hora de resolver, eu quero o peso na Lua, a massa é 120 vezes a aceleração da gravidade, que é 1,6. Então, o peso dele na Lua vai ser igual a 192 newtons. Então, você pode observar que todos são praticamente aplicação direta da fórmula. Pessoal, vamos lá agora, exercício 4. Qual é o enunciado do 4? Na Terra, num local em que a aceleração da gravidade vale. Então, ele me deu aqui a gravidade na Terra, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Um corpo pesa 98 newtons. Então, o peso dele na Terra, 98 newtons. Ele vira e fala, esse corpo é então levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade, então, gravidade na Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado. E ele continua. Determine a sua massa e seu peso na Lua. Então, ele quer a massa e ele quer o peso na Lua. Então, beleza. Primeiro dado que eu preciso, a massa na Lua. A massa na Lua vai ter o mesmo valor da massa na Terra. Ele me deu o valor da massa na Terra? Não deu. Tem como eu encontrar o valor dessa massa na Terra? Tem, por quê? A partir do momento que eu tenho o peso e a gravidade, eu consigo encontrar a massa. Então, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Só, mas ele quer a massa e o peso na Lua. Mas para eu encontrar esse valor, eu preciso da massa. Então, eu começo utilizando os dados que ele me deu para a Terra. Qual que é o peso na Terra? 98. A massa na Terra é o que eu estou procurando para concluir o exercício. E a gravidade na Terra, 9,8. O 9,8, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, qual que é a massa na Terra? A massa na Terra é igual a 10 quilogramas. Você vira e fala, ok, professor, mas ele não pediu a massa na Terra. Realmente, quem que ele pediu? A massa na Lua. Quanto que é a massa na Lua? 10 quilogramas. Mas eu só obtive esse valor porque eu tive o valor da massa na Terra. Porque a massa não muda, é sempre o mesmo valor. E o peso na Lua? Eu vou utilizar a mesma fórmula. Então, o peso na Lua é igual à massa, que eu encontrei que é 10, e a aceleração da gravidade é 1,6. Então, o peso lá vai ser de 16 newtons. Então, esse tipo de exercício agora, vocês têm que prestar atenção que, para que eu encontrasse a massa e o peso na Lua, eu tive que encontrar primeiro a massa na Terra. Então, vamos lá agora para o exercício 5. O que é que diz o enunciado do 5? Em Júpiter, a aceleração da gravidade vale 26. Então, a aceleração da gravidade em Júpiter, 26 metros por segundo ao quadrado. Enquanto que na Terra é 10. Então, a gravidade na Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. Ele continua. Qual seria em Júpiter o peso de um astronauta? Então, ele quer o peso em Júpiter. Qual seria em Júpiter o peso de um astronauta que na Terra corresponde a 900 newtons? Então, o peso na Terra é o valor de 800 newtons. Então, beleza. O que ele quer? O peso em Júpiter. Para encontrar o peso em Júpiter é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. O peso em Júpiter é igual, esbarro na mesma questão do exercício anterior. Eu não tenho a massa em Júpiter. Ele não me deu a massa no enunciado. A única coisa que eu tenho de Júpiter é a gravidade, que vale 26.
Eu só consigo concluir esse exercício se eu encontrar a massa. Como que eu vou encontrar a massa? Com os dados da Terra. Vou utilizar a mesma fórmula. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Qual é o peso dele na Terra? 800. A massa na Terra que eu estou procurando. E a gravidade na Terra? É 10. O 10 está multiplicando, ele passa dividindo. Massa na Terra. Então, a massa na Terra vai ser igual a 800 dividido por 10, 80 quilogramas. Mas, novamente, achei a massa na Terra. Qual que é a massa dele em Júpiter? Ué, é a mesma na Terra, porque a massa não muda, porque ela é a quantidade de matéria. Eu venho aqui e coloco 80. Então, o peso em Júpiter, 80 vezes 26, isso vai dar 2080. 2080 newtons. Então tá aí. Lembrando que eu queria o peso em Júpiter, mas eu não tinha a massa. Então usei os dados da Terra para encontrar a massa. Pessoal, exercício 6, dando continuidade. O enunciado é: qual é o peso na Lua? Então ele já começou me pedindo. Qual o peso na Lua? Qual o peso na Lua de um astronauta que na Terra pesa 784? Então, o peso na Terra dá 784. 784 newtons é o peso. Considere a gravidade na Terra como sendo 9,8 metros por segundo ao quadrado e a gravidade na Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, o que o exercício quer? O peso na Lua. Então, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. O peso na Lua é igual, novamente, quando eu olho os dados do enunciado, ele não me deu a massa. A única coisa que eu tenho da Lua é a gravidade, que é 1,6. Para que eu finalize o exercício, eu preciso encontrar a minha massa. Como que eu vou encontrar a massa? Se ele deu o peso na Terra, vou utilizar a mesma fórmula. Lembre-se, todos os exercícios que nós fizemos, essa fórmula serve tanto para encontrar o peso quanto a massa. Se eu tenho o peso, encontro a massa. Se eu tenho a massa, eu encontro o peso. Qual que é o peso dele na Terra? 784. Eu quero encontrar a massa na Terra e a gravidade na Terra, 9,8. O 9,8 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, a massa na Terra deu o valor de 80 quilogramas. 80 quilogramas. Qual é a massa na Lua? Também 80 quilogramas. Lembra? Mais uma vez, a massa não muda. Então, se eu achei a massa na Lua, eu venho aqui e jogo. Então, meu peso na Lua, 80 vezes 1,6, 128 newtons. Então tá aí, os exercícios são os que fazem cálculo, aplicação direta da fórmula. Nós vamos agora para as questões, que são discursivas. Primeira questão, a 7, ele fala: você sabe que seu peso é uma força vertical dirigida para baixo. Uma força peso, direção vertical, sentido para baixo. Aí ele vai e te pergunta: qual é o corpo que exerce essa força sobre você? Então, se ele, no caso, nós estamos na Terra, quem é que está nos puxando para baixo? O planeta Terra. Se eu estivesse na Lua, quem é que estaria me puxando para baixo? A Lua. Se eu estivesse em Júpiter, Júpiter. Então, novamente, você sabe que seu peso é uma força vertical dirigida para baixo. Ok, ele só fez uma afirmação. Aí ele faz a pergunta agora: qual é o corpo que exerce essa força sobre você? No nosso caso, a resposta é: como estamos na Terra, quem aplica essa força é o planeta Terra. A 8. Já a questão 8, ele fala assim: um avião partiu de Macapá. Onde está situado Macapá? Ele fala: situado sobre o Equador, dirigindo-se para o posto de pesquisa na Antártida. Ao chegar a seu destino, aí ele vai e te pergunta: item A, o peso do avião aumentou, diminuiu ou não se alterou? Item B, e a massa do avião? Então vamos lá. Eu estou em Macapá, estou na linha do Equador, e estou indo para a Antártida, que está no Polo Sul, ou eu poderia estar indo para o Polo Norte.
No caso, o que que diz? Ele vai vir e pergunta assim, gente, faz de conta que o avião sai daqui com a quantidade de combustível e chega lá com a mesma. Então ele pergunta, o peso do avião aumenta, diminui ou não se altera? Nesse caso, o peso do avião aumenta. Por quê? Porque o valor da aceleração da gravidade ela é maior nos polos. Então o que determina o peso é a aceleração da gravidade. Como a aceleração da gravidade ela tem um valor maior nos polos do que na linha do Equador, o peso do avião aumenta. E a B pergunta, e a massa do avião? A massa não se altera, a massa não muda. Lembra? A massa é sempre a mesma, o que muda é o peso devido à alteração da aceleração da gravidade. Mas esse exercício você tem que considerar, né? Porque na realidade a massa dele vai diminuir porque ele vai gastar combustível, sai daqui cheio. Já a questão 9 pergunta, massa é diferente de peso? Explique. Toda vez que fizer essa pergunta, você fala, depende do referencial. Se você estiver me perguntando isso fora de sala de aula, sem estar estudando física, eu vou falar que é a mesma coisa, a gente utiliza. Qual é o seu peso? Vamos ali nos pesar? Só que a resposta que nos interessa é na física. E para a física, massa e peso são diferentes. Qual é a diferença? Massa é quantidade de matéria existente no seu corpo, ela não muda. Já o peso é a força exercida por um corpo celeste ou todos os corpos em sua superfície. E ela depende do valor da aceleração da gravidade. Pessoal, bons estudos. Tá tranquilo a prova, basta vocês se concentrarem e prestar atenção. E até a próxima.